Oi, Oi, Renata, tudo Renata. bom, minha linda? Tudo bem, e vocês? Tudo bom. Prazer te receber aqui. Obrigada por Prazer aceitar meu meu. convite. Muito Prazer meu. bom. Queria agradecer, Patrícia e Lília aí. Fiquei muito feliz com o convite. Que Muito Tenho bom. A gente certeza que vai ser vai, um bate-papo bem legal. Muito vai legal você sim. estar aqui com a gente. Muito bom. Então, Lilian, o nosso primeiro módulo é sobre tendências, espírito do tempo, zeitgeist, o comportamento feminino para a liderança. O segundo módulo a gente vai falar de cultura organizacional, né, a importância de criar espaços neutros e seguros para o exercício da liderança feminina. E no terceiro módulo, Li, o que a gente vai ver? Aí a gente vai conversar sobre empreendedorismo feminino, né? Um pouco também do histórico do empreendedorismo feminino. Vamos conversar sobre as ODSs, sobre a ONU Mulheres, como desenvolver algumas ferramentas para que essa liderança feminina seja exercida também no empreendedorismo. E os módulos finais, os dois últimos módulos finais, são sobre Human Skills e mentoria de negócio. E aí é mão na massa, é prática. Todos os módulos são bastante mão na massa, tem bastante prática, em todos eles tem exercício. A gente sabe que a vida é corrida demais para ficar apenas conversando e que a informação, de fato, está toda na internet. Então, busca a informação, tá lá, você encontra, né? Num Google que você faça, você vai encontrar, se você colocar lá mentoria, por exemplo, você vai no mínimo 140 mil resultados, tá? Quais desses resultados são úteis e como colocar isso em prática? Essa é a curadoria que a gente já fez para vocês. Então, a gente preparou um formato onde vocês vão experimentar, praticar e realmente desenvolver a Human Skills, né? Habilidades humanas, vão entender e praticar tendências, cultura, empreendedorismo, essas habilidades humanas requeridas de acordo com o Fórum Econômico Mundial também, muitas delas associadas com isso, e práticas de mentoria de negócios. Então, por onde começa, quando é que termina, que ferramenta eu uso, como é que funciona isso e como é que eu aplico isso na liderança corporativa, na liderança de negócios, na liderança empreendedora, na academia, no desporto, como é que você usa isso tudo para se transformar realmente numa líder plena. Então, todos os módulos são focados em contexto, prática, 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 treina e mais contexto, e mais informação e mais conteúdo. Então, é toda uma curadoria que a gente já fez, com pesquisas realmente aprofundadas, com as melhores tendências do mercado, trazendo para vocês todo esse funcionamento para despertar essa liderança feminina que a gente já tem dentro da gente. Bloom Up. Florescer. Isso aí, para todas nós florescermos. Bom, Que vou apresentar bacana! aqui. Temos isso Gostei tudo. muito aí Conseguimos. da programação, do conteúdo, muito legal. Tá top. Isso aí, Renata. A gente conseguiu juntar todas as nossas experiências, eu e a Lilian, a nossa visão dessa liderança feminina e colocar num formato que seja realmente prático e que desperte as mulheres e que elas venham, né, se descobrir e redescobrir aí ao longo das nossas aulas. Bom, vou te apresentar, assim, passar as suas credenciais para depois você contar para a gente quem é você. Não, você me passou um currículo maravilhoso, tem que ler, isso é lindo. Administradora, mestre em desenvolvimento local, MBA em responsabilidade social terceiro setor, especialista em gestão empreendedora, olha que bacana, mais de 10 anos de experiência em extensão universitária, com gestão de projetos como supervisora, desde projetos acadêmicos, sociais ou corporativos, e há mais de 10 anos também é docente, fomos colegas, não é? Na Uniswan. Adorei o seu propósito, né? Que é contribuir com o desenvolvimento profissional e pessoal dos indivíduos, é mentora de carreiras e de empreendedorismo, atualmente está na Estácio e também é mentora na Biomanguinhos Fiocruz, Projeto Somar. Bom, está apresentada, um currículo desse tem que fazer Já falou tudo. E aí, Nada. E aí o pessoal que está nos assistindo começa a entender por que a gente convidou a Renata. Olha que exemplo, olha que mulher, né? Então, por favor. Pois é. Por isso Fica que o tema é difícil esse falar mesmo. depois de vocês, assim, né? Tantos elogios que depois fica difícil da gente falar. Nada. Mas
Eu Nada, fiquei muito menina, aqui é honrada, sororidade na veia. eu A gente fiquei fica muito muito honrada com o feliz. convite. Fiquei muito Que bom, honrada que com o bom. convite, né? Porque o propósito da Lead Human tem tudo a ver com o meu propósito de vida, né? O que eu venho trabalhando aí. Então, acho que vai ser bem bacana a gente juntas aqui hoje. Então tá bom, meu amor. Apresentada com as credenciais maravilhosas, e agora conta pra gente aí essas suas jornadas, essas suas descobertas, as suas reinvenções, para a gente depois falar dos grupos que você está circulando, né, de mulheres e empreendedoras. Vamos lá, vamos trocar essas experiências juntas. Vamos lá. Patrícia falou bastante aí da carreira, né? Na verdade, isso é um pouquinho do que está lá no meu LinkedIn, né? Na correria eu peguei, copiei e encaminhei para a Patrícia, né? Então, fala um pouquinho da minha trajetória profissional, mas eu gosto, quando eu me apresento, eu gosto sempre de falar um pouquinho antes, né? Quem é indivíduo, Renata, né? Quem é a pessoa, Renata. Então, eu nasci, né? A gente está falando aqui Portugal, Brasil, Rio. Então, eu nasci numa comunidade do Rio de Janeiro, num complexo de favelas no Alemão, no Morro da Baiana. Eu fui criada lá por muitos anos, vivi naquele local. Eu sou filha de duas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, vieram para o Rio de Janeiro. Meu pai é de Espírito Santo e a minha mãe de Campos. E eles vieram para cá tentando uma vida melhor, né? Tentando se desenvolver, empreendendo, sempre foram empreendedores. E eu sempre costumo dizer que da onde a gente vem não determina para onde a gente vai. E aí você pode imaginar, né? Mulher, negra, moradora de favela. Então não era muito fácil. Aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. É o que a maioria pensa. Só que eu não sou a única, né? Várias pessoas mostraram que a gente tendo um propósito, um objetivo, a gente consegue chegar até lá. E aí eu sempre ouvi muito isso dos meus pais e carreguei isso como importância, que é a educação. Se eu estudo, se eu me desenvolvo, eu consigo chegar até lá. E aí eu lembro de uma situação que é bacana falar com vocês aqui no mestrado. Na defesa do meu mestrado, eu falei da minha história e falei que eu era do Complexo do Alemão. E aí uma professora me criticou porque que eu nunca tinha falado isso antes. Por que durante o mestrado você não comentou sobre isso? Porque eu queria, na verdade, ser aprovada por mérito. Eu só falei depois da aprovação. Eu não queria em nenhum momento conseguir nada porque era mulher, negra ou favelada. Eu queria porque eu consegui me desenvolver, porque eu consegui fazer um bom projeto e eu consegui apresentar. E aí, com toda essa minha trajetória que Patrícia falou aí, né? Estudando administração, que a gente ouve mais algumas coisinhas, quem faz administração é porque não sabe o que quer fazer. Né? Não sabe o que quer fazer, é uma formação generalista. A gente estuda marketing, logística, financeiro, tudo que você possa imaginar da área de gestão. Né? Então, é muito comum um aluno de administração, principalmente uma mulher fazendo administração, você foi fazer administração porque não sabia o que fazer. E sempre foi meu objetivo. Eu queria trabalhar com gestão. A princípio, eu não pensava em trabalhar com pessoas, em desenvolver pessoas. E aí, estudando, né, na verdade, lecionando na universidade, chegando até a universidade, os alunos vinham me procurar, ex-alunos vinham me procurar, pedindo orientação. E até então eu não conhecia muito sobre mentoria, não sabia o que era, né? E aí eu comecei a estudar a respeito de mentoria, fiz alguns cursos, me desenvolvi nessa área. Eu falei, por que não apostar numa mentoria de carreira e empreendedorismo? Né? E foi aí que eu identifiquei o meu propósito. Consegui realmente entender o que eu queria trabalhar, né? Que era conseguir contribuir aí para o desenvolvimento de pessoas, tanto da questão de carreira, se desenvolver dentro de uma empresa, que a gente chama do intraempreendedorismo, né? Você tentar fazer diferente, você está sempre inovando, procurar novas metodologias, novas práticas, né? Gerar valor agregado à empresa que você está lá como funcionário, ou para quem quer abrir o seu empreendimento. E a partir daí eu já tinha feito uma gestão empreendedora, né, para minha primeira especialização. Eu venho caminhando aí nessa trajetória e contribuindo aí com outras pessoas sempre quando eu posso. Né? E eu acho que a primeira forma que eu começo a fazer é falar da minha história.
né? E eu gosto muito de trabalhar na área social também. Patrícia comentou aí, eu tenho 10 anos de experiência em extensão universitária, focada em projetos sociais, né? Então, eu ficava como PMO, né, gerenciando lá o escritório de projetos, e existiam projetos em diversos cursos, em diversas áreas, e eu ficava controlando isso tudo. Então, já era uma paixão. Eu nunca tinha trabalhado na ponta, desenvolvendo o projeto, e hoje na Fiocruz, em Biomanguinhos, eu tenho essa oportunidade. Então, lá eu estou à frente de 2 projetos. Existe uma pessoa acima de mim que a gente chama de consultora pedagógica, que foi quem idealizou, na verdade, os projetos. Eles já ocorrem há 14 anos, e eu entrei no início deste ano. E estou apaixonada pela proposta, porque é a primeira vez que eu estou ali com a mão na massa num projeto social. Eu estava no nível só de gestão, e hoje eu também estou lá na execução. Então, conseguir mentorar tanto os jovens quanto adultos que estão buscando empreender, estão buscando se desenvolver, é muito legal, né? E a maior presença que eu tenho são as mulheres. As mulheres, quando a gente atende aí os adultos, né, que é a Dobradinha Empreendedora, o nome do projeto é Dobradinha Empreendedora, né, e tem como objetivo mentorar quem já é empreendedor. Muitas vezes eles fazem no sentimento, não tem conhecimento nenhum, fazem por necessidade e têm diversas dificuldades. Então, a gente atende esse tipo de empreendedor ou aquele que quer montar o seu empreendimento e ainda nem começou. Todas elas são mulheres. A gente não fechou no público, em nenhum momento nós falamos que iríamos atender só mulheres, mas todas que procuraram esse ano inteiro foram mulheres. De vários ramos diferentes, da área da beleza, estética, da área de culinária, né? São áreas diversas, da área de projeto social, né? Tem uma empreendedora da área social, né? Já atendemos diversas mulheres, não apareceu um homem, né? Então a gente não focou inicialmente, mas isso acabou acontecendo, né? E a gente vê que, estatisticamente, com a pandemia, as mulheres começaram a empreender cada vez mais e tentando se desenvolver cada vez mais, né? Então, não é só do projeto lá de Biomanguinhos Fiocruz. A nível geral, você fazendo pesquisas, você consegue verificar isso, né? É verdade. Então, Tem pesquisas que foram lançadas recentemente que mostram que mais de 50% dos empreendedores da pandemia, vamos dizer assim, são mulheres. E algumas, claro, que começaram a empreender por necessidade e outras porque descobriram que podem ser empreendedoras além de outras coisas. Isso é fantástico, esse cenário que você está trazendo para a gente. Eu já te devolvo a palavra, desculpa te interromper. Mas tem 2 frases que eu anotei aqui que em algum momento eu quero poder dizer também. O primeiro deles é: no final do meu pós-doc, no meu doutorado, só quando eu fui aprovada no meu doutorado, aconteceu, eu fiz tal coisa. Então, assim, um dia eu também vou poder dizer isso. Quando eu terminei meu doutorado, eu fiz tal coisa, adoro. E uma outra frase que você falou também, que assim, mexeu comigo, foi: a minha primeira especialização, não sei o que lá. Ou seja, tem várias especializações aí. Eu sou viciada também em estudar, eu adoro fazer cursos e descobrir como as coisas funcionam, em especial as pessoas. E eu percebo também, né, a gente vem aqui numa série de lives com mulheres tão incríveis quanto a Renata, e tem algumas coisas que são comuns a todas elas. Eu vou destacar aqui a terceira. São recorrentes. São recorrentes. A primeira delas é o incômodo. De alguma forma, elas se incomodam com alguma situação, se incomodam em ser mais uma, se incomodam com as coisas. A outra é disposição, né? Estão sempre dispostas a tentar, sempre dispostas a ousar. Então, a ousadia é um ponto em comum. E agora, você falando, me veio aqui a terceira, que também é em comum com todas as outras que a gente já conversou aqui, que é o conhecimento. Não param num ponto de conhecimento, não param de aprender nunca, né? Então, eu percebo que essas mulheres líderes que a gente vem trazendo para cá, e de modo geral, elas têm esses 3 pontos em comum: incômodo, ousadia e o lifelong learning, se a gente pode chamar assim, né? E o aprendizado contínuo. Então, que bacana essa
essa trajetória sua, Renata. Que orgulho, cara, de ver uma pessoa Muito bacana. que construiu isso tudo. Sem E cada dúvida, sem dúvida. experiência, né? Cada experiência que eu tô tendo aí ao longo dessa trajetória, principalmente depois que eu defini o meu propósito, acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo, vai estudando um monte de coisa, mas qual é o meu propósito? Eu tô aqui para quê? O que eu quero entregar de valor para a sociedade? A gente fala tanto isso das empresas, né? Qual é a sua proposta de valor? E qual é a sua proposta de valor como indivíduo, como pessoa, como profissional? Você estudou para quê? Você está trabalhando para quê? E aí, quando eu identifiquei essa minha proposta, sabe, de vida, o meu propósito, as coisas começaram a caminhar, a fluir de uma forma, né, que tudo está indo na mesma direção. Todos os trabalhos, tudo que eu realizo, tudo na mesma direção. E aí, semana passada e semana retrasada, eu tive a experiência de ser mentora lá no Sebrae do Startup Way, que está acontecendo, que é o antigo desafio Sebrae, né? Que são grupos de pessoas que se reúnem para apresentar um projeto, para defender um projeto e uma ideia. Novamente, no grupo, eu tinha um homem. Então, era um homem e 4 mulheres novamente, né? Com uma proposta. Eram jovens, né? Jovens e adultos do Brasil inteiro. Eles criaram um grupo, mas cada um era de uma cidade. Então, tinha de Belo Horizonte, de Curitiba, de São Paulo. E foi uma experiência muito bacana, né? Também conseguir mentorar essa equipe, apoiar para o desenvolvimento, né? E muito interessante no final, é o que eu ouvi deles, né? Que eu contribuí desde o início do start, né? O que vocês querem fazer? Por que vocês querem fazer isso? Qual o problema que vocês querem solucionar? A necessidade que vocês querem ajudar aí na sociedade? Até o desenvolvimento, que às vezes durante o percurso fica perdido, né? A ideia é muito boa, mas você não consegue conduzir, não consegue também chegar no final ali, no objetivo. Então, cada dia eu estou tendo experiências aí bem bacanas em relação a isso, né? Fazendo mentoria, fazendo consultoria na Estácio também, né? Então, lá, além de estar em sala de aula, eu estou responsável por um projeto que é o Projete, que ele tem como objetivo prestar consultoria também a empreendedores. Não só para quem é da faculdade, mas para público externo também. Eu estou responsável em 2 campos da organização, né, da instituição, e também está sendo uma experiência muito legal, porque além da gente contribuir com os empreendedores do entorno, a gente contribui para a formação dos alunos, porque esse projeto é um projeto de extensão. Então, eu, como professora responsável, estou à frente com uma equipe de alunos. E a gente teve aí como resultado que no final do semestre eu fiquei quase sem aluno nenhum para continuar, que eles conseguiram emprego e estágios. Então, para ver o nível de desenvolvimento que é possível você ajudando o outro. Eu costumo falar isso. Quando a gente ajuda o outro, você está aprendendo muito mais. Porque para ensinar, você tem que saber bem. Então, os alunos, quando estavam prestando essa consultoria para empreendedores, se desenvolveram muito. Não só a hard skills, como as soft skills, que hoje é mais solicitado dentro das empresas. Né? Então, ver esse resultado é muito bacana. Saber que está podendo contribuir com alguma coisa, né? Não é só trabalhar por trabalhar. Né? E aí, no final do dia, você tem aquela realização e a vontade de continuar no próximo. Eu acho que essa é a grande questão aí. Eu acho que as mulheres vêm buscando isso aí, o combustível. Exatamente. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Renata. Vou voltar um pouquinho na tua fala. Quando você disse que você definiu o seu propósito, descobriu o seu propósito, as coisas foram acontecendo. E aí você me remeteu à live que a gente fez com a Anis Fraga sobre intuição e sincronicidade. Né? Parece que aí tudo começa a fazer sentido. Mas eu quero dar um passo um pouquinho antes aí de você chegar no seu propósito. Que barreiras que você encontrou, que descobertas que você teve, tanto internas quanto externas, né? Até você chegar nesse seu propósito, vamos dizer assim, coisas que você ouviu, ou situações que você passou, que ajudaram a construir esse propósito. O que você percebeu? A sua fala inicial como indivíduo, né? Quem é a Renata, é fantástico porque te traz realmente a sua essência como pessoa e como mulher, como indivíduo e como mulher, né?
E construir um propósito não é uma coisa fácil, porque a gente vai fazendo, e muitas vezes isso vai no... A gente vai no rumo da vida, né? Como a Siciliana falou ontem, na construção, na concretude da vida. A gente vai. E não percebe, não se apercebe do que está acontecendo ao nosso redor. Né? Então, que dicas que você poderia, né, a partir dessa tua experiência, antes de você definir o seu propósito, que barreiras internas você enfrentou, que barreiras internas você quebrou, que medos que você teve, com quem você se inspirou, a quem você recorreu, enfim. Fala um pouco disso, porque muitas pessoas que podem estar nos vendo agora e vão ver depois a live gravada, podem estar justamente passando por essa reflexão. Como eu faço isso? Porque quando a gente passa, né, e conta, não, a gente conseguiu isso, a gente fez esse curso, a gente qualificou, hoje eu faço isso, eu faço aquilo, muitas vezes as pessoas sentem falta do... Tá, mas eu ainda não cheguei lá, quero chegar. Né? Não sei se eu me fiz entender. O que eu... Perfeito. Perfeito. Esse é o processo. Posso dizer desse processo para inspirar outras pessoas que estão tendo a gente. Perfeito aí, Paty. Assim, o gatilho, né? O que aconteceu que deu aquele start? Eu fiquei 14 anos trabalhando numa organização. E eu passei por uma situação um pouco chata que muitas pessoas passaram, principalmente na época da pandemia, mas eu passei antes da pandemia, né? Eu fui desligada e eu não tive uma justificativa. Inclusive, eu passei uma situação que homem nenhum passaria. Mulheres passam, homens não. Porque os meus colegas de trabalho começaram a me procurar, me questionando o porquê da demissão. Mas eu não consigo entender por que você foi demitida, se você tinha excelentes resultados, se não tinha o porquê, né? Se de repente comparando com outros tipos de profissionais que continuam na organização, o seu desempenho era maior. E aí, qual foi a pergunta que eu escutei? Você foi assediada por alguém da alta gestão e você não aceitou? Homem nenhum ouviria isso. E eu ouvi. E não foi. Não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. Eu acho que em algum momento existiam pessoas na gestão que não conheciam muito bem meu trabalho, não tinham esse tempo todo dentro da organização e decidiram por desligar. Então, naquele momento foi muito estranho para mim aquela pergunta, né? Você foi assediada? Por que você foi demitida se o seu desempenho era bom? Eu falei, não fui assediada, eu entendo que foi uma decisão de alguém que não conhecia o meu histórico, o meu desempenho, e tomou uma decisão assim, né, sem pensar muito bem, resultado, consequência e tudo mais. Aquilo me incomodou durante muito tempo. Durante muito tempo eu acordava pensando, por que isso aconteceu? Eu estudei tanto, eu me desenvolvi tanto, eu me dediquei tanto, o que está errado aí, né? Até que surgiu um momento que eu falei, não adianta mais questionar, já passou. A gente perde muito tempo questionando o que já passou. Eu não posso viver o que já passou. Agora eu tenho que traçar uma estratégia, pensar no meu objetivo e falar, é lá que eu quero chegar e eu vou continuar me desenvolvendo para chegar até lá. E aí eu sempre estava ali prestando consultoria, mentoria de forma gratuita. Né? Ex-alunos, colegas me procuravam e eu não cobrava nada por isso. E aí foi quando eu pensei, eu já faço isso, mas eu preciso me desenvolver. E aí a questão de identificar a sua potencialidade, né? Identificar o que você tem de ponto forte, de ponto fraco e poder desenvolver isso. Às vezes a gente foca muito só no ponto fraco. Eu tenho isso que é muito ruim. Muitas pessoas fazem errado, que tentam esconder, botar embaixo do tapete. Isso é super errado. Né? O correto é a gente tentar se desenvolver. Ninguém é perfeito. A gente vai poder viver 100 anos e todo mundo vai ter problemas, dificuldades, pontos a melhorar. Então, eu sabia o que eu precisava melhorar. Eu identifiquei isso como um potencial, eu já faço isso, mas sem metodologia, sem conhecer como eu devo desenvolver melhor isso daí. Então, eu consegui unir o útil ao agradável. Uma força que eu tinha, uma potencialidade, uma habilidade que eu identifiquei em mim e fui desenvolver mais. Então, eu fui buscar cursos, né, treinamento relacionado a mentorias e comecei a mentorar. Comecei a utilizar o conhecimento que eu já tinha, né, as coisas que eu já estudava, e comecei a compartilhar com outras pessoas, por meio do Facebook, do Instagram, do LinkedIn.
né? Então, hoje as redes sociais apoiam muito os empreendedores, né? E as pessoas que querem se desenvolver. Eu costumo falar que quem não é visto não é lembrado. Então, se você não se coloca, não tem como as pessoas lembrarem de você. E a questão é o que você vai colocar, o que que você vai expor. Porque as pessoas lembram de acordo com o que você coloca ali. Então, a partir do momento que eu consegui utilizar as redes sociais como estratégia, várias pessoas que já não lembravam de mim ou não sabiam dessa minha potencialidade começaram a me identificar, começaram a me enxergar e as propostas começaram a surgir. Então, assim veio a Estácio, assim veio a Fiocruz, e assim vieram várias mentorias, consultorias, e as coisas foram se desenvolvendo. Então, acho que como dica, Patrícia, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por situações que às vezes não consegue entender, que não tem nem justificativa, e não adianta você pegar aquilo e ficar mal. E ficar remoendo aquilo, tentando voltar ao passado, tentando se questionar. Você tem que fazer uma análise interna. O que eu tenho que é bom, o que eu tenho que eu preciso me desenvolver, que eu preciso melhorar, e bola para frente. Então foi o que eu fiz. Eu consegui identificar a potencialidade que eu tinha e fui desenvolvendo, buscando capacitações, fazendo networking, que é fundamental. Quanto maior for a rede, quanto maior for o seu networking, né? Hoje as pessoas, eu costumo falar com as minhas mentoradas, né? Não, eu não costumo postar nas redes sociais nada sobre trabalho. Eu não costumo falar do meu empreendimento. Quando eu entro lá, a pessoa tem 2.000 e poucos seguidores. Mas que você usa a rede para quê? Né? Então vamos começar a utilizar o que a gente tem que está ali. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Às vezes tem todas as ferramentas ali, mas está utilizando de forma equivocada. Ou está utilizando sem propósito. Quando você identifica o propósito, quando você foca no seu objetivo, por que as coisas começam a acontecer? Porque você está caminhando na direção certa, utilizando as ferramentas e as estratégias certas. Consegui responder, Patrícia? Conseguiu, meu amor. E a sua fala me leu. Vai, Lilian, depois eu faço uma outra. Rapidinho, Tati, aí eu passo para você. Porque a tua narrativa, na verdade, me mostrou que a hora que você tirou esse peso do passado, o teu propósito, na verdade, ele começou a acontecer, né? E aí o seu propósito te encontrou, né? E é interessante que isso não é muito comum, mas acontece. Eu tive uma mentorada há um tempo atrás, acho que foi mês passado, Ana Cláudia Sturaro. E ela saiu também de uma grande empresa depois de anos trabalhando no mesmo lugar. E quando ela falou assim, tá, o que tem por aí? Vou parar de ficar pensando nisso, mas tá, o que tem por aí? E aí as coisas começaram a acontecer só pelo fato dela ter se libertado desse passado, né? Desse peso, dessa dor, não é legal, né? Não é legal, né? Ser mandado embora, ser demitido, perder um emprego, tudo isso não é legal. Mas é bem isso que você falou, né? Quando você solta essa pedra, quando você deixa esse peso para trás, as coisas começam a aparecer, né? Essas coisas começam a fluir. Na formação do UP, a gente tem uma etapa que fala dessa quebra de barreiras, né? Internas, especificamente. Das externas também, mas é uma forte ação para essas barreiras internas. Como quebrar essas barreiras internas, como deixar esses pesos para trás, como fazer isso não ficar mais comandando a sua vida, né? Como âncora, perfeito, Cris. É uma âncora que fica te segurando no passado. Como sair desse imbróglio que a gente se enrola com os nossos próprios pensamentos e sentimentos, né? Então, é bem interessante, muito legal. Paty, por favor. Sim, e quando você falou, né, de analisar internamente, né, e a gente também trabalha muito com essa pegada na formação do LOP de autoconhecimento, de olhar para dentro, né, para que a gente descubra as nossas potencialidades, aquilo que a gente precisa desenvolver, capacitar, mas também, se a gente tiver uma limitação que seja muito difícil da gente superar sozinha, a gente procura parcerias, isso também é fundamental, né? Porque a gente não consegue dar conta de tudo, e tudo bem, né? É uma coisa assim que as mulheres empreendedoras, né, principalmente,
porque elas já estão, né, quando a gente trabalha, quando a gente estuda, quando a gente tem a casa, a gente tem os filhos, quando a gente tem N tarefas, múltiplas jornadas, a gente se sente responsável por todas elas e a gente se cobra por todas elas, se cobra muitas vezes uma perfeição, um desempenho, uma performance, e isso também pode muitas vezes neutralizar algumas ações. Mas tudo bem se a gente também não for, vamos dizer assim, boa em tudo ou líder em tudo, mas que a gente faça aquilo que realmente tenha sentido para a gente, né? Você vê isso nas suas mentoradas, essas mulheres empreendedoras? Você identifica isso que a gente está discutindo nessas mulheres? Só o fato de só serem mulheres, né, já indica alguma coisa. Indica que a gente precisa de mais espaços, que a gente precisa de mais voz e que as mulheres são dotadas de um genezinho de mais coragem, talvez, para mudar situações, né? Não sei, como é que é a sua visão, né, dessas mulheres com quem você trabalha nesses projetos? O que eu percebo que é característica de todas, elas têm potencialidades, habilidades, desenvolvem muito bem o que fazem, mas muitas não conseguem identificar isso. Sentem sempre que não conseguem verificar. Elas não conseguem fazer o autoconhecimento, identificar, eu sou boa nisso, eu posso trabalhar melhor isso, é possível desenvolver, eu vou conseguir. Então, a base, que é o autoconhecimento, a autoconfiança, para você conseguir startar o processo e gerar o desenvolvimento e chegar onde você quer, é o início e é o que elas geralmente não têm. Então, elas chegam sem acreditar nelas mesmas, no potencial que elas têm, no trabalho delas. Eu estou fazendo isso daqui, sempre pequenininho. Eu faço esse negocinho. Não é eu tenho um negócio. Muitas nem identificam que tem um negócio. Muitas nem se veem como empreendedoras. Então, assim, já vende alguma coisa há muito tempo, já presta um serviço há muitos anos, mas quando você diz para ela que ela é uma empreendedora, ela, caramba, eu sou? Eu sou uma empreendedora? Eu sou uma mulher de negócios? Eu sou uma mulher de negócio porque ela não consegue ver isso. Então, essa questão do autoconhecimento eu vejo como base para startar o processo de desenvolvimento, né? Então, é por aí que a gente sempre começa. A questão que você falou dos múltiplos papéis, todas elas têm, né? É mãe, é dona de casa, muitas ainda estão na CLT, né? Ainda são empregadas, ainda são funcionárias, mas também começaram a empreender, outras não, né? Só estão empreendendo, mas é fato, múltiplos papéis. Que é o que acontece com a gente também, né? Eu sou mãe, eu sou filha, hoje é aniversário da minha mãe. Eu já trabalhei, eu já dei aula de manhã, eu já fiz, já atendi uma mentorada, né? Eu já comprei bolo para o aniversário da mãe, daqui a pouco a gente vai comemorar o aniversário, eu entro em aula depois, então essa é questão de meia horinha para cá, meia horinha para lá, a gente vai ajustando e as coisas vão acontecendo. E a grande questão que a Patrícia falou, nós não somos perfeitas, a gente tem diversos erros, como todo ser humano tem erro, a gente também tem, e nossas limitações, e não é feio pedir ajuda. Então, uma questão que eu costumo falar muito para elas, e falo também nas minhas redes, né, com as pessoas que eu tenho contato, é que é importante a gente ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser a babá, pode ser a creche, a escola, os avós, os tios, os amigos, a vizinha. Às vezes você está numa cidade que você não tem família e os vizinhos acabam sendo a sua família. Então não é feio pedir ajuda. Eu acho que quando você foca, acho não, tenho certeza, quando você tem um objetivo e você sabe que você está trabalhando para chegar até lá, você tem um propósito, você está se desenvolvendo, essa culpa reduz um pouquinho. Então hoje eu não consigo ficar o dia inteiro com a minha mãe, que é aniversário dela, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender uma mentorada, à noite eu vou lecionar de novo. Hoje era super importante eu estar aqui na live com vocês, então aceitei o convite com certeza, mas eu não posso deixar de ser filha. Então assim que eu saí da aula de manhã, eu fui lá, eu comprei o bolo, eu comprei o presente, tudo assim, no limite do horário. Ainda tive que passar para pegar a filha na escola. Então assim, a gente acaba trabalhando mais, porque a gente tem tripla jornada, é manhã, tarde, noite, mas a satisfação, sabe, a autorrealização,
É muito bom. Não é você ouvir de outra... O combustível Não é você de ouvir de outra pessoa, é o combustível. Não é você precisar ouvir de outra pessoa, é você terminar o dia e falar, que bacana. Eu realizei isso, realizei aquilo, dei um jeitinho, fui lá e também fiz algo pessoal que era importante. Então, quando a gente foca muito no profissional e esquece o pessoal, a gente não consegue ficar feliz. Então, eu falo sempre nesse desenvolvimento pessoal barra profissional. Tem que ser os dois. Né? Então, a gente sabe hoje de várias mulheres que ficaram frustradas porque ficaram muito tempo se dedicando ao trabalho e, de repente, chegaram aos 50 anos e já não conseguiam mais ter filhos. É um exemplo. Então, a gente tem que tentar equilibrar. Não é fácil, mas como mulheres, líderes, empreendedoras, gestoras, a gente precisa equilibrar isso daí e sozinha a gente não dá conta. Tem que ter lá a rede de apoio, né, para que possa oferecer suporte aí na medida do possível. Porque fazer tudo isso sozinho nem a Mulher Maravilha. Verdade. E, Renata, você está falando de rede de apoio e tal, e eu vejo na sua profissão, né, na parte da sua profissão, onde você é mentora de negócios, né, onde você mentora empreendedoras, empresas e pessoas que queiram se recolocar, que você falou também, né, de mentorias. Sim. Carreira. Mentoria de carreira, sumiu a palavra aqui. O quanto o papel da mentoria é a criação também de uma rede de apoio, né? Eu estou vendo aqui os comentários da Cris no chat, o quanto ela tem em você esse ponto de apoio, esse ponto de referência, esse lugar de aprendizado, né? E isso é uma coisa que a gente quer desenvolver em todas as mulheres, né? Para que a gente seja uma líder mentora. Eu achei muito legal ela colocar aqui, ela te chamar de mestre mentora. Eu achei isso muito bacana. Cara, é lindo. Bonito, né? Eu acho muito legal. Esse retorno que a gente tem da mentoria, assim, eu falo que aquece o coração, né? Dá aquele quentinho assim no coração, você fala, ah, então eu acho que eu tô no caminho certo, vamos lá. É igual quando a gente vê aluno, quando a gente vê aluno, né? Alunos desbravando e se desenvolvendo. Eu estou aqui em Lisboa e já sei de 4 alunos que foram meus alunos na SOM, que estão aqui fazendo mestrado, e eu fico assim, encantada, feliz, falei, nossa, que coisa bacana, e com histórias de vida também vindas da Maré, vindas do Complexo do Alemão, quer dizer, não tem limite, né? A gente tem potencial, a gente tem que correr atrás, né? Isso é muito... Você falou uma coisa legal. Você falou Não. uma coisa legal, Patrícia, não tem limites. Na verdade, é a gente que impõe o limite. O limite da onde você vai chegar é você que coloca. Então, quando você coloca lá o objetivo, quando você está indo além, eu quero me desenvolver, você vai trabalhar para aquilo. Mas muitas vezes você não acredita que é possível chegar lá e o seu limite está baixinho. Você acha que só pode fazer isso daqui e você para por aqui. E aí é uma coisa que eu já contei para a Lília, e agora eu vou falar agora na live, Lília. Você já pediu para eu falar isso? Não falei, mas vou falar agora. Quando você falou da questão das mulheres empreendedoras, né, que elas muitas vezes não têm a consciência que tem um negócio, que tem né, que são mulheres empreendedoras, porque há muito tempo que elas já fazem aquilo que elas sabem fazer. A Lília tem, né, esse perfil muito bacana para a gente trabalhar lá no módulo de empreendedorismo feminino, quebrar também essas barreiras para outros tipos de empreendimento de mulheres, além do lugar comum, né, vamos dizer assim. Não que não seja importante, é super importante. Gastronomia, beleza, projetos sociais, mas também pode ir para tecnologia, pode ir para, enfim, finanças, pode ir para uma série de outras áreas que não sejam, vamos dizer assim, identificadas ou estereotipadas como femininas. Mas tem uma coisa que é um comportamento aprendido, muitas vezes, que a gente vem culturalmente reproduzindo. A minha mãe nunca trabalhou, sempre foi, né, do lar, né? Então, e eu passei boa parte da minha vida, né, quando na época eu era estudante, menina, adolescente, olha, você tem que estudar para você ir para o mercado de trabalho, você trabalhar, eu não tive essa oportunidade, como você falou dos seus pais, enfim, mas tinha essa coisa do diminutivo. É óbvio que ela reproduziu isso porque ela escutou isso dos meus avós.
né? Você tem que ter o seu dinheirinho para as suas coisas, para os seus alfinetes, porque numa hora que você precise, você se vira, né? Então, como essas falas, né, que vão ali na sua educação, ao longo né, de você menina, adolescente, você acaba levando para uma certa autonomia de trabalho, financeira, etc., mas te limita um pouco num rompimento para uma independência, né? Então, isso é muito interessante, né? Você São as falar... crenças limitantes. Exatamente, exatamente. Eu atendi uma Você mentorada, falou, eu você falou atendi... da sua mãe, né? No aniversário da sua mãe, um beijão enorme para sua Obrigada. mãe, um beijão enorme para a minha, que é uma mulher maravilhosa, e isso que ela me passou foi uma resiliência muito grande, uma vontade de caminhar além do que ela conseguiu caminhar, do que foi permitido a ela caminhar, né? Então, eu sou grata, não é nenhuma crítica ou nada disso, mas eu tive que construir a minha história a partir disso que eu recebi, né? Então, esse é mais um desafio, né? Por isso que Muito. é o nosso propósito nesse Finalizando. Eu atendi uma mentorada que ela veio do Nordeste e ficou claro, logo no início, quando ela começou a conversar comigo, ela já era uma gestora da área financeira, mas ela tinha grandes dificuldades em relação a se identificar, se ver como uma gestora, conseguir se colocar, se comunicar como uma gestora, porque ela foi a última filha, né? E o pai só queria filhos homens. E aí ela sempre ouviu assim, isso não é para você, isso você não pode fazer, para a roça você não vai, isso não é trabalho de mulher, mulher tem que ficar em casa, mulher tem que ficar na cozinha. E ela sempre desafiou. Quando ele via, ela estava ali fazendo um trabalho, quando ele via, ela estava no meio do trabalho de homens, como ele colocava. Até que chegou um momento que não dava mais aquilo para ela, ela saiu da cidade e veio para o Rio de Janeiro. E aí, para você ver o quanto ela já se desenvolveu, né? Então, ela acabou de se formar em administração. Hoje ela já é gerente da área financeira, mas ela percebeu, isso é muito bom, que ela conseguiu fazer esse autoconhecimento e identificar que ela estava limitada, que ela não conseguia se desenvolver, se colocar, falar como uma gestora, e as pessoas não percebiam, né, que ela era gestora por esse motivo, porque essas crenças estavam ali emperrando ela, né? Eu já cheguei até aqui, mas eu mesmo não acredito. Eu mesmo não me vejo aqui, né? Porque a função de homem, né? Como a Patrícia falou, tem algumas funções que ainda hoje as pessoas identificam como função de homem. Não existe isso, né? As pessoas têm que ser reconhecidas pela competência que têm. Então, quando a gente vai selecionar um funcionário, não tem que ser por sexo, ou opção sexual, orientação sexual que seja, não, né? Tem que ser pela habilidade que você tem, pela competência que você tem. Então, a gente até hoje ainda fica o tempo inteiro tendo que provar isso, né? Infelizmente. Eu sou mulher, mas, porém, contudo, todavia, eu sei fazer. Eu sou competente, eu vou te provar. Eu ainda tenho que te provar. Provando. É muito, muito interessante isso que você está falando de barreiras internas, de barreiras mentais, né? De bloqueios mesmo que a gente cria, mas é uma questão muito cultural, né? A minha geração, por exemplo, a gente aprendeu que primeiro a gente tem que trabalhar feito um camelo para depois ter sucesso, para então a gente conseguir ser feliz. E assim, Renata, não é? É assim que a gente aprendeu, era o que a gente ouvia, era o que a gente via, né? As pessoas, os adultos de quando eu era adolescente, eu ouvia recorrentemente a mesma coisa. Ah, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou viver. Quando tal... Tá lá na frente, né? A felicidade está lá na frente, parece que ela nunca chega. Porque tá ao contrário, né? E eu vejo na história da Renata exatamente essa fórmula invertida. Por que a Renata tem sucesso? Porque ela é feliz. É ao contrário, né? Não é esperar ter sucesso para ser feliz. E é o trabalhar como um camelo, né? É realmente se desdobrar, é realmente fazer, é se dedicar, né? Acho que tem que ter essa dedicação que eu vejo muito na Renata. Mas assim, o sucesso dela veio disso, né? Inverteu essa fórmula. É trabalhar bastante, claro, se dedicar muito, porque
né? O que vem do céu é chuva, o resto a gente tem que construir. E aí ser feliz com aquilo que está fazendo, e aí o sucesso vem. E não ficar esperando o sucesso para se realizar como mulher, como profissional, como filha, como mãe, como gestora, como mentora, como ser, né, como indivíduo na sociedade. É muito legal. Se me permite, usar a Laei como exemplo nas minhas próximas aulas. Assim, quer ver um Com exemplo? certeza, Lília. Um exemplo de como essa fórmula invertida funciona? Vai lá dar uma olhadinha na Renata Freire que você vai descobrir que isso funciona. O quanto a felicidade induz ao sucesso e não ao contrário. Então, assim, que legal, que bacana ouvir tudo isso. Estou encantada. Eu costumo falar, Lília, que a felicidade também é uma escolha. E tem pessoas que não querem, né? Então, a felicidade também é uma escolha. Eu escolho ser feliz e eu vou buscar isso. Você falou de geração. Eu acho que a minha geração, eu tô com 38, né? Então, a geração, acho que entre 30 e 40 anos, ela já busca isso. Eu acho que a gente tem uma outra percepção do que é sucesso. Porque sucesso não é você ser milionário. Sucesso é você fazer algo que te traz felicidade. Que você dorme com aquele sentimento, que legal, consegui realizar o que eu queria, e você acorda, vamos lá, vou realizar novamente. Estou contribuindo para um propósito, estou contribuindo com pessoas. Então, o sucesso, né, como Lília falou, se a Renata tem sucesso, é porque eu sou feliz com o que eu faço. Eu consegui definir o meu propósito, eu trabalho com isso. O sucesso, ele não está relacionado a dinheiro, para mim. E aí você tem que identificar o que é sucesso para você. Cada um tem o seu. Para mim, não é o dinheiro no final. Então, recentemente eu recebi algumas propostas que estavam fora do meu propósito de vida, que eu agora estou focada. Então, foi um momento de eu agradecer e dizer, nesse momento, não é para mim, não é o que eu estou desejando, não é o que eu quero fazer. Mesmo que seja para ganhar mais. O dinheiro não é tudo. Quantas pessoas ganham muito, mas não têm felicidade? Né? Então, eu acho que essa geração aí de 30 e alguma coisa, eu acho que os mais novos também, né? Eles estão focados nisso. Os mais novos, mais ainda, né? Mas Mais ainda. começou 10 anos depois de mim, né? Isso aí. Eu acho bacana isso, assim, a gente definir o que é sucesso para você. Né? Então, o que é sucesso para você, você vai buscar isso. Né? Então, eu trabalho muito assim, na minha cabeça, eu tenho os valores do que eu acredito muito bem definido. Então, os valores, o propósito, o que é sucesso, eu vou em busca disso. Então, eu identifiquei que o que é sucesso para mim, o que me traz felicidade, é contribuir com o outro. É conseguir fazer com que o outro se desenvolva. É terminar uma mentoria e ouvir, poxa, eu nunca pensei nisso. Parece que tiraram umas vendas dos meus olhos. Né? Então, poxa, é muito legal você ouvir isso. E muito bacana de você ver que de uma semana para outra, quanto que aquele mentorado se desenvolveu, o que ele conseguiu. Ele fechou uma parceria que ele nunca tinha pensado que era possível. Né? Então, eu fico muito feliz com isso. Compartilhar. Ai, muito linda essa história. Tá muito gostoso esse papo. Nossa, a gente tá chegando já no final da live. Voou, né? Caramba. Muito. Ai, estou muito contente com esse papo, com essa partilha. Gratidão mesmo, de coração, Renata. Muito contente. Eu que agradeço. Mas a gente ainda não chegou no final, não. Porque a gente ainda vai falar mais algumas coisas bacanas. Que bom. Diga ali, você perguntar alguma coisa? Eu ia pedir para Samantha. Samantha, por favor, eu esqueci de copiar o linkzinho. Coloca o link da Blumap aqui, por favor, para as pessoas. Obrigada, Samantha. Você é incrível, gata. Isso. Valeu. Esse é o link para vocês fazerem inscrição na formação Blumap. Onde vocês vão desenvolver habilidades, aprender técnicas para ser tipo a Renata Freire, entendeu? Vai ser um exemplo aqui, um modelo para gente seguir. É tipo Renata Freire? Então eu vou, entendeu? É uma referência. Isso. Lília, então eu vou fazer o que você fez na outra live. Eu vou fazer o convite aqui ao vivo daquilo que a gente tinha conversado de tarde, lembra? A gente ia mandar uma mensagem. Pode contar. Então, a gente queria te convidar, espero que você aceite, a ser uma embaixadora ali de Uma,
Meu tá? Deus! Para você divulgar muito o nosso projeto, a gente também divulgar os seus projetos, que a gente estabelecer essa parceria, porque juntas a gente forma uma rede maravilhosa. Então, te convido aqui ao vivaço, se você aceita ser uma embaixadora ali de uma. E Com para certeza. Mas não para é isso só a gente isso. vai. Mas não é só isso, Não tem é só mais uma isso. coisa. Você ainda ganha inteiramente grátis. Você... É. A gente vai, eu vou fazer agora no Simpla um cupom de desconto para você, Renata, oferecer para suas amigas, para suas parceiras, para suas mentoradas, e elas vão ter 10% de desconto no nosso curso. Na nossa formação. Nesse e-mail que eu vou te mandar também um presente, tá? Além desses aqui que a gente está. Uau! Adorei essa conversa aí, gente. Muito bom. Espera aí, quero saber que presente é esse. Mas olha só, para todo mundo que está aqui e quem assistir também no gravado, lá no nosso site, tá? Que está aí no chat, que a nossa linda Samantha colocou, tem um e-book para vocês baixarem gratuitamente, 10 mulheres incríveis para você se inspirar. E nós fizemos assim com muito carinho, Renata, nós escolhemos 10 mulheres que são pouco conhecidas, pouco faladas, pouco relembradas, de várias épocas da história da humanidade. São 5 mulheres globais, assim, 5 mulheres brasileiras, para que a gente possa ver e se inspirar com histórias que têm tudo a ver, né, mesmo sendo épocas diferentes, momentos históricos diferentes, lutas diferentes, mas foram inspiradoras naquilo que elas fizeram. Então, corre lá no site que está aí, Samantha colocou para gente no chat. O e-book está disponível gratuito para vocês, que é o e-book Inspirações. Tem o cupom de Adorei o desconto convite. para as amigas da Renata, toda a rede da Renata. E as 5 primeiras matriculadas ainda ganham, de graça, 0,800, a formação da Anis Fraga, da Intuição à Inovação, que é transformadora. Tá aí, Samantha colocou novamente, vocês correrem lá, pegarem o e-book, se matricularem, ganharem as 5 primeiras ganharem a formação com a Anis, e as matriculadas também ganham um outro e-book, mas aí, nossa, é fantástico. São 10 dicas incríveis para de mulheres como se incríveis. posicionar no mercado de trabalho. Uma delas é poses de poder, tá? Então, pronto. É muito brinde para uma live só. Renata, Muito bom. Já criei no link o cupom para você oferecer para suas amigas, parceiras, clientes, mãe. Tá aqui no chat também, é Renata Freire 10, mas eu vou te mandar um e-mailzinho para ficar, um e-mailzinho, ó. Um diminutivo. Vou te mandar um super e-mail com todas as informações. Eu aprendo a cada live bastante com vocês. Então, assim, muito obrigada. É isso, muita promoção, muita coisa boa para toda essa mulherada, para que a gente cresça juntas, né? Nos nossos propósitos que são super convergentes. Muitos obrigada, projetos, né? Embaixadora Lidiuma. Muito obrigada. Então, como embaixadora, eu já queria convidar todos que estão aqui, fazem um print aí da nossa live, divulga no seu Instagram, marca lá, Lidiuma, renata.sfreire, né? E a gente vai repostar o que vocês fizeram e assim a gente vai criando uma rede, né? Quem tá aqui posta Lidiuma, a gente posta eles também. Então podem me marcar também, renata.sfreire, fala lá o que vocês gostaram, né? O que vocês acharam da live, que a gente reposta e a gente vai criando contato, fazendo relacionamento. E se quiser aumentando cada vez mais com a Renata, também é só avisar pra gente que a gente chama a Renata de novo. E tem, eu volto. Tem conteúdo aí para conversar. Volto sim. Com certeza. Obrigada, Renata. Foi maravilhoso, maravilhoso. Nossa embaixadora. Bem-vinda. Deixa eu tirar uma foto aqui também, né? Eu tenho que tirar foto para poder divulgar. Fazer sorriso maravilhoso e poderoso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Ih, ele tá me boicotando. Peraí. Tati, você consegue desativar? Eu consegui tirar, tira aí e manda. Samantha, consegue?
Eu consigo, Ó, mas gente, a agora internet fica eu vou falar a verdade. Nunca fiz, não sei. tudo É, o bem. meu não tá funcionando. Eu fiz alguns aqui. É? Ah, que bom. Então tá bom. Só que o meu fica com o chat em cima do meu rosto, mas eu não me incomodo. Então, estou fazendo vários aqui. Vamos lá. Uma cara de rica, uma cara de linda, uma cara de mulher poderosa. Pronto, tenho vários aqui. Eu mando para você. Ótimo. Ah, a Samanta conseguiu também. Que bom, que bom, Joia. que bom. Vamos Joia. reforçar, nos marcarmos e criarmos uma grande, uma enorme, uma fantástica rede de mulheres para a gente cada vez mais sorriam, sorrir. Para a gente ter essa rede Isso aí. de apoio em todos os lugares, Isso. aqui na América Latina, comigo, com a Renata e com todas as nossas parceiras e amigas. Na Europa, Conexão Patrícia, entre outras pessoas que também são embaixadoras lá. E a gente vai aumentando essa rede de apoio e fazendo cada vez mais mulheres despertarem, florescerem a liderança plena, a liderança feminina, empreendedora, privada, cheia de sucesso. Obrigada, Renata, de verdade. Obrigada, Renata. Obrigada, eu que agradeço, adorei o nosso bate-papo, adorei a nossa live. Fico à disposição aí, precisando é só chamar. Tá ótimo. Beijos. Também. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.